Em 1921, dois jovens casais de Estocolmo, na Suécia, responderam ao chamado de Deus para o campo missionário africano. Eram membros da Igreja Pentecostal Filadélfia, a qual enviava missionários para o mundo todo. Durante um especial culto missionário, estes dois casais receberam um chamamento para irem para o Congo belga, que agora é o Zaire. Os seus nomes eram David e Svea Flood, e Joel e Berta Eriksson. Svea Flood mide apenas 1,42 m de altura, e era uma cantora bem conhecida na Suécia. Mas os dois casais abandonaram tudo para oferecer as suas vidas para o Evangelho. Ao chegar ao Congo belga, estabeleceram contato com o posto missionário local. A seguir, pegaram facões de mato e literalmente foram abrindo caminho para dentro do interior do Congo, infestado de insetos. David e Svea tinham um filho de 2 anos, David Jr., e eles tinham de carregá-lo nas costas. Ao longo do caminho, as duas famílias pegaram malária. Mas continuaram indo adiante com um grande zelo, prontos para serem mártires pelo Senhor. Finalmente, chegaram a uma certa aldeia no interior. No entanto, para sua surpresa, o povo não permitiu que eles entrassem. Disseram aos missionários: "Não podemos permitir a entrada de nenhuma pessoa branca aqui, pois isso será ofensa para os nossos deuses." Então as famílias dirigiram-se para uma segunda aldeia, mas lá também foram rejeitados. A estas alturas, não havia mais aldeias na região. As famílias esgotadas não tinham escolha a não ser se fixarem naquele local. Então, abriram uma clareira no meio da floresta de um monte, e construíram cabanas de barro, nas quais estabeleceram os seus lares. Com o passar dos meses, todos eles começaram a sofrer de solidão, de doenças e de desnutrição. O pequeno David Jr. se tornou enfermiço. E eles não possuíam quase nenhum relacionamento com quaisquer dos aldeãos. Finalmente, após cerca de 6 meses, Joel e Berta Eriksson resolveram voltar para o posto missionário. Eles insistiram para que a família Flood fizesse o mesmo, mas Svea não podia viajar, pois havia ficado grávida recentemente. E agora a sua malária havia piorado. Além de tudo isto, David disse: "Desejo que a minha criança nasça na África. Eu vim para dar a minha vida aqui." Então, a família Flood simplesmente se despediu, e os seus amigos iniciaram a volta de 160 quilômetros, abrindo caminho pelo mato. Durante vários meses Svea suportou uma febre que produzia delírios. Contudo, durante todo aquele tempo, ela fielmente ministrou a um menininho que veio para os ver, procedente de uma das aldeias que havia por perto. O menino foi o único convertido da família Flood. Ele trazia as frutas da família, e à medida que Svea lhe ministrava, ele simplesmente sorria de volta para ela. Com o tempo, a malária de Svea se agravou tanto, que ela precisou ficar acamada. Ao chegar o tempo para nascer a criança, ela deu à luz uma saudável menina. Mas em uma semana, a mãe veio a falecer. Em seus últimos momentos, ela cochichou para David: "Dê o nome de Aina para nossa filha." E então, morreu. David Flood foi profundamente abalado pela morte de sua esposa. Reunindo todas as suas forças, ele pegou uma caixa de madeira e fez um caixão para Svea. A seguir,
Em uma primitiva sepultura nas encostas da montanha, ele enterrou a sua amada esposa. Ao se colocar de pé ao lado da sepultura dela, ele olhou para o seu menino ao lado dele. Aí, ouviu o choro de sua filha recém-nascida, na cabana de barro. E de repente, a amargura encheu o seu coração. Uma ira cresceu dentro dele, e ele não conseguia a controlar. Ele entrou em fúria, gritando: "Por que o Senhor permitiu isto, Deus? Nós viemos aqui para dar as nossas vidas. A minha esposa era tão bonita, tão talentosa. E aqui ela jaz, morta com 27 anos de idade. Agora, tenho um filho de 2 anos que eu mal posso cuidar, e ainda mais esta bebezinha. E após mais de 1 ano nesta selva, tudo o que podemos mostrar como resultado é um garotinho da aldeia, que provavelmente nem entende o que temos lhe falado. O Senhor falhou comigo, Deus. As nossas vidas foram desperdiçadas." Nesta ocasião, David Flood empregou alguns homens das tribos locais como guias, e levou seus filhos para o posto missionário. Ao ver a família Erickson, ele deixou escapar raivoso: "Vou-me embora. Não posso cuidar destas crianças sozinho. Eu vou levar o meu filho comigo de volta para a Suécia, mas vou deixar a minha filha aqui com vocês." E assim, ele deixou Aina para que os Ericksons a criassem. Durante a viagem de volta para Estocolmo, David Flood ficou sobre o convés do navio se agitando com Deus. Ele havia dito a todo mundo que estava indo à África para ser mártir, para ganhar as pessoas para Cristo, sem importar quais fossem os custos. E agora ele estava de volta como um homem derrotado e arrasado. Ele acreditava que havia sido fiel, mas que Deus o havia recompensado com total negligência. Quando chegou a Estocolmo, ele resolveu se dedicar aos negócios de importação para fazer fortuna. E ele preveniu a todos em torno dele para nunca mencionar Deus na sua presença. Quando isso acontecia, ele entrava em fúria, e as veias saltavam do seu pescoço. Com o tempo, ele começou a beber intensamente. Pouco depois de ele deixar a África, os seus amigos Erickson faleceram de repente, possivelmente envenenados pelo chefe da aldeia local. Então, a pequena Aina foi entregue a um casal americano, algumas pessoas queridas que eu conheço, chamadas Arthur e Anna Berg. A família Berg levou Aina consigo para uma aldeia chamada Masisi, no norte do Congo. Lá, começaram a chamá-la de Tagui. E logo a pequena Gui aprendeu a língua Savili e brincava com as crianças do Congo. Ficando só a maior parte do tempo, a Gui aprendeu a brincar de jogos de imaginação. Ela imaginava que tinha 4 irmãos e uma irmã, e deu a todos eles nomes imaginários. Ela arrumava a mesa para os seus irmãos e conversava com eles. E imaginava que a sua irmã estava continuamente procurando por ela. Quando a família Berg foi de férias para a América, eles levaram a Gui com eles, para a região de Minneapolis. Com o desenrolar dos acontecimentos, eles acabaram ficando lá. A Gui cresceu, e casou-se com um homem chamado Dewey Hurst, o qual mais tarde tornou-se o diretor da Faculdade Bíblica do Noroeste, a Escola das Assembleias de Deus na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Durante alguns anos a Gui, já adulta, tentou fazer contato com o seu pai, porém sem resultados.
Agi nunca soube que o seu pai havia se casado novamente, desta vez com a irmã mais nova de Sveia, uma pessoa que não servia a Deus. E agora, ele tinha 5 filhos além de Agi, 4 filhos e uma filha, exatamente como Agi havia imaginado. Nesta época David Flood havia se tornado um alcoólatra crônico, e com grave perda da visão. Durante 40 anos Agi tentou localizar o seu pai, mas as suas cartas nunca foram respondidas. Finalmente a escola bíblica concedeu a ela e ao seu marido passagens de ida e volta para a Suécia. Isso daria a ela a oportunidade de encontrar o seu pai pessoalmente. Após haverem cruzado o Atlântico, o casal passou um dia de parada temporária em Londres. Eles resolveram fazer uma caminhada, e então andaram pelo auditório do Royal Albert Hall. Para sua alegria, lá estava ocorrendo uma convenção de missões pentecostais das Assembleias de Deus. Eles entraram, e ouviram um pregador negro testificando a respeito da grande obra que Deus estava fazendo no Zaire, o Congo belga. O coração de Agi saltava. Após a reunião, ela se aproximou do pregador e perguntou: "O senhor alguma vez conheceu os missionários David e Sveia Flood?" Ele respondeu: "Sim. Sveia Lord me levou ao Senhor quando eu era um garotinho. Eles tinham uma filha bebezinha, mas eu nunca soube o que sucedeu a ela." Agi exclamou: "Eu sou a menina. Eu sou Agi, Aina." Quando o pregador ouviu isto, ele apertou as mãos de Agi, abraçou-a e chorou de alegria. Agi mal podia acreditar que este homem era o garotinho convertido, a quem a sua mãe havia ministrado. Ele havia crescido e se tornado um evangelista missionário para o seu próprio país, o qual agora incluía 110.000 cristãos, 32 postos missionários, várias escolas bíblicas e um hospital de 120 leitos. No dia seguinte Agi e Dewey partiram para Estocolmo, e a notícia de que eles estavam chegando já se espalhara. A estas alturas, Agi sabia que tinha 4 irmãos e uma irmã. E para sua surpresa, 3 dos seus irmãos foram saudá-la no hotel. Ela perguntou a eles: "Onde está David, o meu irmão mais velho?" Eles simplesmente apontaram para o lobby em direção a uma figura solitária, sentada sobre uma cadeira. O seu irmão, David Jr., era um homem enrugado, de cabelos grisalhos. Igual ao seu pai, ele havia se tornado amargurado, e quase destruiu a sua vida com o álcool. Quando Agi perguntou a respeito de seu pai, os seus irmãos se ruborizaram com raiva. Todos eles o odiavam. Nenhum deles falava com ele já há alguns anos. Aí, Agi perguntou: "E a minha irmã?" Eles lhe deram um número telefônico, e Agi imediatamente fez a ligação. A sua irmã atendeu o telefone, mas quando Agi disse quem ela era, a linha subitamente desligou. Agi tentou ligar novamente, mas não obteve resposta. Em pouco, contudo, a sua irmã chegou ao hotel, e lançou seus braços em torno dela. E lhe disse: "Eu sonhei com você a minha vida toda. Eu costumava abrir um mapa mundi na mesa, colocar um carrinho de brinquedos sobre ele, e fingia que dirigia por toda parte para lhe achar." A irmã de Agi também desprezava o seu pai, David Flood. Mas prometeu ajudar Agi a encontrá-lo. Então, saíram de carro em direção a uma região empobrecida de Estocolmo,
onde entraram por um edifício deteriorado. Quando bateram à porta, uma mulher as recebeu. Lá dentro, garrafas de bebidas alcoólicas estavam caídas por toda parte. E deitado sobre uma cama de vento em um canto, estava o seu pai, o antigo missionário David Flood. Ele agora tinha 73 anos de idade e sofria de diabetes. Ele também havia sofrido um derrame cerebral, e tinha catarata em seus 2 olhos. Agui pulou para o seu lado, gritando: "Papai, sou a sua filhinha, aquela que o Senhor deixou na África." O velho virou e olhou para ela. Lágrimas formaram-se em seus olhos. Ele respondeu: "Eu jamais desejei entregar você para os outros. Eu simplesmente não conseguia cuidar de vocês dois." Agui respondeu: "Tudo bem, papai. Deus cuidou de mim." Subitamente, o rosto de seu pai se cobriu de trevas. "Deus não cuidou de você", ele vociferou. "Ele arruinou com toda a nossa família. Ele nos levou para a África, e a seguir nos atraiçoou. Não houve nenhum resultado do tempo que passamos lá. Foi um desperdício de nossas vidas." Agui então contou-lhe a respeito do pregador negro que ela acabará de encontrar em Londres, e de como o país havia sido evangelizado através dele. "É tudo verdade, papai", ela dizia. "Todo mundo está sabendo a respeito daquele garotinho que se converteu. A história chegou a todos os jornais." De repente o Espírito Santo caiu sobre David Flood, e ele se quebrantou. Lágrimas de dor e arrependimento desceram pelo seu rosto, e Deus o restaurou. Pouco tempo após o encontro deles, David Flood morreu. E apesar de haver sido restaurado para o Senhor, ele deixou atrás dele apenas ruínas. Além de Agui, o seu legado eram 5 filhos, nenhum deles salvo, e todos tragicamente amargurados. Agui escreveu toda a história. No entanto, enquanto trabalhava nisto, ela desenvolveu câncer. Logo após haver terminado seus escritos, ela partiu para ficar com o Senhor.